Leonardo Trevisan e Diego Pavão, nosso editor de internacional. Todos bem-vindos a essa conversa. A coletiva acaba neste momento. Quais são as mensagens gerais que podemos retirar dessas falas, professor Alexandre? Bom, voltando aí, e um prazer estar aqui com o professor Leonardo. Bom, o discurso de Hegseth, comparado aí com seus antecessores, ele representa uma das manifestações mais puras, claras e clássicas aí da lei do mais forte, ou o que a gente pode dizer de realpolitik militar dos Estados Unidos aí no século XXI, né? Veja que no discurso não há a menor preocupação em falar em normas multilaterais, diplomacia tradicional. É um exemplo bem didático da retórica de segurança nacional, pode ser usado aí, inclusive, para consumo interno dos Estados Unidos, visando reforçar a imagem que os Estados Unidos têm de liderança, decisão implacável, enfim. Outros líderes vieram com o mesmo discurso, inclusive, na época, por exemplo, o Robert Gates, antes de realizar uma intervenção na Líbia, ele disse, inclusive, que a intervenção seria proteger civis em Benghazi, seguindo o mandato da ONU. Foi um discurso técnico também, apelação à proteção dos direitos humanos, que a violência seria necessária para se atingir a paz. No entanto, houve um colapso da Líbia em causa interna, multiplicação de atores armados não estatais, enfim, um fluxo migratório descontrolado, enfim, uma crise migratória, um fluxo migratório descontrolado em direção à Europa. E no caso aqui do discurso do Peter Hegseth, que está muito claro em termos de decisão, em termos de destruição das instalações nucleares, o que a gente ainda deve procurar ver ainda se realmente houve essa destruição. De fato, embora o Irã inclusive já comentou que houve aí um ataque de fato às instalações nucleares iranianas, mas ainda acho que a gente deve acompanhar com mais cuidado e detalhes o que de fato tem acontecido. Como eu acabei de dizer, a gente está navegando aí na guerra de narrativas ainda. E nessa guerra de narrativas, como já colocado, inclusive pelo professor Leonardo, que eu tenho assistido, é o quê? De que a primeira vítima é a verdade, né? Inclusive de acordo com os gregos, né? Então, acredito aí que deve haver uma escalada militar, uma retaliação iraniana, aumento do isolamento diplomático dos Estados Unidos, alta no preço do petróleo e fragilização de qualquer iniciativa de cessar fogo. Não acredito que o Irã vá, de imediato, capitular. Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM, está aqui conosco também. Professor, nos últimos meses, desde o início da gestão de Donald Trump, um discurso se tornou bastante popular, inclusive nas redes sociais, utilizando a sigla TACO, Trump Always Chicken Out, e aí se referindo à política comercial, mas também à política internacional dos Estados Unidos sob a administração de Trump. Pete Hegseth, no início do seu discurso, fala que o poder americano está de volta e que o presidente Donald Trump deve ser levado a sério. É uma resposta a essa percepção de que Trump fala mais do que faz e uma mensagem talvez não só para o Irã, mas outros países que hoje estão envolvidos em conflitos e teimam em negociar, não querem negociar sobre intermediação dos Estados Unidos, como é o caso de Rússia e Ucrânia. Qual a tua percepção sobre este pedido para que os países levem os Estados Unidos a sério? Esse ponto é central mesmo, né? Todo mundo que precisa dizer que precisa ser levado a sério é porque não está sendo levado a sério, né? Então, bom dia, professor Alexandre, bom dia, Diego, bom dia, Gabriel, né? Bem lembrado, né? De alguma forma, quando nós olhamos o todo do discurso, eu concordo inteiramente com o professor Alexandre, né? É um discurso, é um debate de narrativas, né? Nós ainda não temos precisão alguma sobre o formato da eficiência desses estragos. Nós temos apenas e tão somente as frases de efeito típicas do governo Trump, de que foi espetacular, de que está tudo resolvido. Não é bem assim, né? A IEA avisou que principalmente através do seu diretor Rafael Grossi, que principalmente Fordow é muito fundo, né?
Ele mesmo dizia, o Rafael Grossi, que eu desci muito, né? O muito pode ser 500 metros. Né? Então, quando nós olhamos para isso, e não se sabe quantas camadas de concreto foram colocadas ali. Né? Então, portanto, vamos devagar, essas duas bombas dessas, elas, mesmo as mais modernas, as mais atualizadas dessa GD1, elas têm alcance de 60 a 80 metros. A aritmética ajuda aí, né? Está faltando espaço. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que relativizar esse discurso de narrativas, porque não há dúvida alguma que não sabemos ainda muito bem o que está acontecendo. Eu antevejo duas situações muito fortes nesse discurso, né? A primeira delas, e que me chamou muita atenção, foi a pergunta se o Congresso foi avisado. Né? E a resposta foi tangencial. Né? Ele foi avisado depois do acontecido. Né? Vamos devagar. Né? Não é bem assim. Né? Há procedimentos legais nesse processo que talvez não tenham sido repetidos, né? Não tenham sido formalmente usados. O segundo ponto, né, é você assegurar que o Irã não, e foi isso exatamente que Peter Hegseth disse, que o Irã não estava atendendo aos chamados da diplomacia. É exatamente o contrário. Na sexta-feira, o Irã estava com a mesa com os chanceleres. Até onde eu posso saber, chanceleres da Alemanha, da França e principalmente do Reino Unido são aliados americanos, até onde eu posso saber, não é? Então, quando nós olhamos para aí, na sexta-feira eles estavam com esses aliados, o Irã não está seguindo. Eu chamo a atenção que o chanceler iraniano, né, Abbas Araghchi, foi muito claro de dizer, desculpa, quem saiu da mesa de... Nós nunca saímos da mesa de negociação. E ato contínuo disso, comunicou uma viagem a Moscou, ainda hoje, né, para uma conversa, para uma aproximação e um acerto de aliados com o presidente Putin. Né? Esse ponto chama a minha atenção. Né? De alguma forma, o Irã está, para usar uma expressão bem nossa, bem brasileira, batendo a porta, né, de Rússia e, obviamente, China. Então, quando nós estamos com esse quadro, a escalada que o Irã está montando, ele pode até fazer uma situação de ameaçar as tropas americanas. A escalada que ele está montando é absolutamente estratégica e levando em conta China e Rússia. Eu observo que o Irã, e nessa aqui não houve uma única pergunta sobre a verdadeira arma iraniana. O Irã pode fechar qual é a providência que os Estados Unidos, isso, a providência militar que os Estados Unidos estão fazendo para proteger Hormuz, para proteger o Estreito de Hormuz. Isso não foi perguntado ao secretário. Esse ponto é absolutamente sensível. Nenhum de nós aqui duvida que um armamento nuclear do Irã é perigoso, mas o Irã não tinha esse armamento nuclear, muito menos condição de utilizá-lo. O Estreito de Hormuz ele tem, essa arma ele tem. Né? E ele pode fazer, de fato, um estrago econômico no mundo muito mais significativo do que qualquer ameaça nuclear que ele pudesse vir a pensar em fazer. Então, portanto, me parece que a pergunta a ser feita não foi feita. Né? Qual é a providência que os americanos têm sobre o Estreito de Hormuz? Nesse caso, talvez, eles ainda creem que possam contar. O eles aí é Trump, eles aí é Peter Hegseth, né? Ainda possam contar com a ajuda da China para conter o Irã. A conferir, essa viagem de Abbas Araghchi a Moscou é algo que, de alguma forma, merece toda a atenção. Diego Pavão, nosso editor de internacional, nós já temos talvez um pouco mais de clareza após esta coletiva de quais foram os motivadores deste ataque. Quando perguntado sobre se houve algum ponto em que Donald Trump tomou a decisão para que este ataque acontecesse, Pete Hegseth diz que sim, houve um ponto, mas não deixa claro o que aconteceu nas negociações. Mais tarde, nesta coletiva, quando perguntado se havia nova inteligência americana que indicava que o Irã tinha armamento nuclear, porque as inteligências anteriores indicavam que este armamento não existia,
Ele diz que Donald Trump sentou à mesa, pegou toda a inteligência e tomou a decisão de fazer o ataque, não deixando claro se há alguma indicação da inteligência norte-americana ou de algum dos aliados que essa arma existia. A gente já tem clareza ou ainda não sabemos o que motivou esse ataque? Olha, muito difícil dizer nesse momento, Gabriel, até porque foi um ataque surpresa e esse foi um dos pontos principais dessa coletiva de imprensa. Em muitos momentos, o Pete Hegseth, secretário de Defesa, e o Dan Kane, general das Forças de Estado Maior, o chefe das Forças de Estado Maior, eles tocaram muito nesse ponto, do elemento surpresa do ataque, dizendo que pouquíssimas pessoas sabiam, inclusive esses aviões voaram, segundo ele, com uma comunicação mínima. Vale a pena lembrar também que esses aviões usados nesses ataques, os B-2 são aviões de tecnologia stealth. O que é isso? Aviões que, na prática, podem voar no espaço aéreo inimigo sem serem detectados. A gente mostrou a imagem desse avião, é esse que aparece agora na tela. É um avião com esse formato bem diferente, parece uma coisa meio disco voador, mas é um avião que o fato é que ele não tem ângulos retos e isso faz a tecnologia dos radares ser muito defasada para detectar a presença dele nesses espaços aéreos. Então, essa foi um dos pontos da coletiva, o elemento surpresa do ataque, inclusive citando aquele disfarce, aquele artifício para disfarçar, mandando aviões para o Pacífico, né? Para dispersar, de fato, a inteligência iraniana. Voltando a essa coletiva, e eu queria fazer essa pergunta agora para o professor Alexandre. Existe um ponto em que Pete Hegseth falou, bem no começo da coletiva, ele disse aquela frase famosa, paz através da força, ou paz por meio da força. É uma doutrina bem conhecida dos americanos, muito usada ali por Ronald Reagan na Guerra Fria, lá na década de 80. Só que tem muitos críticos desse paz através da força que falam que isso, na verdade, é só um meio para justificar um ataque que às vezes não é justificado. Queria saber do professor Alexandre como que o senhor vê isso e como isso se insere nessa estratégia de Donald Trump nesse segundo mandato. Ele tem citado muito, né, a paz através da força. Isso daí é muito utilizado, inclusive, com alguns discursos de equilíbrio do terror, por meio do terror, né? Inclusive, isso é um assunto, inclusive, muito discutido e polêmico, até porque no passado Kenneth Waltz, inclusive, já tinha se posicionado, colocando que seria interessante que o Irã tivesse uma arma nuclear, porque isso equilibraria os poderes, o poder ali no Oriente Médio, o que é muito discutível, né? Você tem sempre prós e contras nessa discussão. O que eu entendo é que, num primeiro momento, esse discurso pode até produzir uma certa paz, o que talvez a gente possa chamar de paz negativa. Mas no médio e longo prazo, quando a gente analisa os resultados de outras intervenções norte-americanas durante esse processo, o que a gente tem visto é o contrário, né? Uma escalada militar, é o colapso dos países do ponto de vista de chegar ao caos. Como eu sempre tenho dito, pior do que um sistema autoritário, que já é ruim, né? Com relação ao Iraque, não há dúvida de que ninguém quer aqui um sistema autoritário e ditatorial como era no caso de Saddam Hussein, sanguinário. Ninguém quer também, como o caso, por exemplo, a questão da teocracia ali no Irã, o que a gente viu, por exemplo, em anos passados, recentemente, a questão da morte de diversos civis iranianos por causa de questões de costume. No entanto, pior do que isso, infelizmente há situações piores, que é o caos. Né? O caos instalado, e é o que a gente tem visto no Iraque, na Líbia, e sem qualquer retorno a um processo de estabilização, de mínima estabilização. Então, eu fico preocupado quando se fala na paz por meio da violência, né? Na paz por meio da força. O que Trump hoje ele está fazendo, ou seja, o ataque ao Irã, enfim, ao ataque às bases nucleares iranianas, na verdade, ele está fazendo isso, utilizando a força para tentar alcançar a paz, coisa que Obama já estava fazendo de forma diferente
né, por outros meios, que era a diplomacia, estava chegando a um acordo, já tinha celebrado, inclusive, o acordo com relação ao Irã e outros países, envolvendo a questão nuclear na época, né? No entanto, Trump denuncia esse acordo no primeiro mandato e a gente tem uma... E aí, obviamente, enfim, não sei se isso é tão óbvio, mas de qualquer forma, o Irã passa a aumentar o enriquecimento de urânio, né? A Agência Internacional de Energia Atômica apontou aí um enriquecimento de até 60%. Obviamente, isso não significa que o Irã já tem arma nuclear, mas significa que o Irã está no caminho de chegar à arma nuclear. E aí, esse discurso de Donald Trump vale tanto aí para os Estados Unidos quando ele fala isso, e aí acaba por legitimar um discurso por parte do Irã, de que se ele também tiver arma nuclear, haverá um equilíbrio ali na região do Oriente Médio. Por quê? Porque o Irã tem arma nuclear e aí você tem dissuasão. O mesmo discurso vale, inclusive, com relação à Coreia do Sul, quando a gente olha para a Coreia do Norte, né? É um assunto complexo, não é de fácil, não se dá para chegar a uma conclusão, não se dá para cravar uma conclusão aí do que é mais correto ou não, mas a gente vê algumas consequências, e com certeza o Irã pode legitimar o discurso dele de que, se ele tiver uma arma nuclear, ele também vai conseguir a paz pela força, ou seja, tendo arma nuclear, Israel vai pensar duas vezes em atacar. No entanto, isso vai provocar uma escalada, nuclear também por parte da Arábia Saudita, com certeza, porque essa lógica vai prevalecer, né? E é o que a gente tem visto, inclusive, na União Europeia, né? Quando você olha os discursos da Polônia de que vai se nuclearizar, né? Infelizmente, nós estamos num momento em que a possibilidade de nuclearização dos países está se tornando cada vez mais real, justamente por causa do discurso de contenção, de dissuasão por meio de armas nucleares. Por outro lado, veja, será que a Rússia teria invadido a Ucrânia se a Ucrânia não tivesse aberto mãos, aí, se não tivesse liberado as suas armas nucleares que estavam ali com ela na época para a Rússia? Provavelmente a Rússia não invadiria, tendo a Ucrânia arma nuclear. Então, de fato, a gente está diante de um tema bem complexo e que vale um estudo mais aprofundado.